Aí, show. Vocês estão vendo minha tela? Peraí, deixa eu só compartilhar. É outra, peraí. Acho que isso aqui vai dar certo. E agora, galera? Tá vendo eu mudando a questão? Agora deu certo, né? Estão me escutando bem? Sim. Então, fechou. Então, vamos lá, galera. Então, hoje, né, 26 de junho de 2024, a gente vai iniciar aí a nossa resolução da prova de VPT, que aconteceu no último domingo. Uma prova, na minha opinião, nível médio fácil, tá? Não foi uma prova muito complicada. E prova com várias questões repetidas. Quando a questão não foi repetida ela inteira, ela tem alternativas que já caíram em outras questões de provas anteriores. Toda questão aqui eu coloquei um print da questão que, entre aspas, a banca copiou e colou, tá? A ideia é apresentar para vocês esse padrão que existe nas bancas de concurso público, que é o ciclo de copiar e colar, modificar e por aí vai. Até porque ninguém cria nada, né? A gente copia. Então, as bancas fazem isso. E para justificar principalmente o meu método de revisão com vocês. Como que eu coloco vocês para revisar? Não é por meio de questões? Aí vocês vão entender o porquê hoje, tá? Hoje vocês vão entender por que eu coloco vocês para revisar por meio de questões, por que fazer questões e corrigir alternativa por alternativa é tão importante. É por causa disso aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos senhores que estão aqui hoje, que fizeram a prova de VPT, erraram questões que vocês já fizeram em algum, sei lá, seja simulado, seja um dia que vocês for resolver questão no que concurso ou no TEC. Tenho certeza disso, tá? E por que vai lá na prova e erra? A mesma questão que você errou anteriormente. Falta de revisão, falta de corrigir alternativa por alternativa. E principalmente olhar para a questão e falar assim, cara, onde que eu errei aqui? Por que eu errei essa questão? Que é aquilo que eu falo para vocês. A qualidade do estudo é mais importante que a quantidade. Não adianta resolver 100 questões num dia e não saber por que as 100 estão certo ou errado. É melhor resolver 20 e saber justificar as 20, tá? Então, vamos lá. Primeira questãozinha aqui, ó. Considerando os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil, estabelecidos por intermédio da Resolução Conjunta número 1, de 15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, assinale a alternativa incorreta. Ó, primeira observação. Se o aluno está nervoso, se ele está meio cabisbaixo, ele não vai ler incorreto, tá? Ele vai ler correto. Por que eu sempre gosto de colocar isso aqui, ó? Em todas as provas minhas de concurso, eu faço isso aqui, ó. Eu vou lá e marco. Incorreta. Por que eu faço isso aqui? Porque se eu for no banheiro, por exemplo, estou lá fazendo minha prova. Aí eu falo para a mulher assim, moço, eu falo não, né? Eu falo assim, banheiro. Aí a moça fala assim, espera, não é de jeito que vocês fazem na hora da prova? Eu já fiz mais de 30 provas de concurso, eu sei como é que é. Aí você tá lá. Aí você tá concentrado, aí a mulher vai e toca em você assim. Aí você levanta, vai no banheiro, aí você volta. Aí na hora que você volta, você não sabe nem o que a questão tá falando. Aí você vai ler a porra da questão de novo, você perder tempo. Você entendeu? Marca lá se a questão que é a correta ou incorreta. Se for incorreta, você marca em caixa alta. Por quê? Porque se você não marcou que é incorreta, é porque ela tá pedindo a correta. Se você não marcar, você vai voltar do banheiro, você vai marcar a alternativa correta, você vai errar. Tá? Você vai errar. Então vamos lá. A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade tem o direito de ser chamada pelo seu nome social de acordo com o seu gênero. Sim, ela está pedindo incorreto. Isso aqui me parece óbvio, né? Às travestis e aos gays privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, considerando a sua segurança e especial vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivência específicos. Sim. Deve, né? Mas não tem. Né? A realidade é outra. Às mulheres transexuais deverá ser garantido tratamento isonômico ao das
demais mulheres em privação de liberdade. Sim. A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade serão facultados o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de cabelos compridos, se eu tiver, garantindo seus caracteres secundários de acordo com sua identidade de gênero. Sim, também. As pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais masculinas? Não, o que está errado aqui, galera? Não vai misturar, né? Ou melhor, por mais que você vire para mim e fale assim, nossa, professora, mas que absurdo, que tem uma trans e ela tem o órgão genital masculino, vai ficar junto com as mulheres, ela se sente mulher, tá? O psicológico dela é de mulher. A gente tem que respeitar isso. Isso é um pensamento, inclusive, um pouco machista, tá? Então, na verdade, vão ser direcionadas às unidades femininas. E por que isso? Não só porque elas se sentem mulher, têm um psicológico como mulher, mas sim por causa da violência de gênero. Imagina uma pessoa dessa no presídio masculino, a chacota que vai ser, né? Estupro, com certeza vai acontecer. Vocês sabem o jeito que é presídio. E, principalmente, nessa questão a questão do dia a dia, né? Às vezes o que você faz no presídio masculino não é a mesma coisa que você faz no presídio feminino. E a pessoa transexual pode não gostar daquilo, tá? Então, a nossa alternativa aqui fica a letra E, porque ela está pedindo a incorreta, e a incorreta aqui é a letra E. Agora eu vou mostrar para vocês como que essa questão caiu. Escola de Governo, 2016, vigilante penitenciário temporário, não mudou nada. Não mudou nada. O que mudou, na verdade? A sequência das questões. Nessa prova que eu peguei desse daqui, era a letra E, e nessa prova é a letra C. Só que aí o que acontece aqui? Ela veio como a correta. E aqui como a incorreta. Certo? Agora pensa comigo uma coisa. Lembra que eu falo para vocês assim, galera, toda vez que vocês pegar uma questão, justifica por que ela está certa ou está errada. Porque as bancas vão mudar. Uma hora ela vai colocar aquela questão como certa, outra hora como incorreta. Foi o que ela fez aqui, ó. Tá igualzinho. As pessoas transexuais, masculinas, femininas, devem ser caminhadas. O cara que fez essa questão, que corrigiu a letra A, B, C, D e E, com certeza ficou essa questão. Porque se ele errou a questão e corrigiu, ele vai lembrar que ele errou. E se ele acertou e corrigiu, justificou porque que todos estão errados, ele também iria acertar. A única coisa que pediria ele de não acertar essa questão, nervosismo. Aí a gente tem que trabalhar o psicológico, tá? Então, questãozinha aí tá no TEC, depois vocês podem pesquisar lá, beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então eu vou passar. Essa daqui é sobre a DUDH. A gente começa a prova com questões de direitos humanos, tá? Depois que a gente entra ali nos outros direitos. A primeira era incorreta, essa daqui, pelo visto, é incorreta também, porque fala exceto, tá? A Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, resolução 217-A3, em 10 de dezembro de 1948, tem como objetivo o estabelecimento dos direitos básicos de todos os seres humanos, sem nenhuma distinção. Os 30 artigos que a compõem versam sobre as garantias e as liberdades fundamentais dos seres humanos, assegurando direitos individuais, sociais, políticos, jurídicos e nacionais. Nesse sentido, todas as tentativas abaixo são verdadeiras, exceto. Então, no caso aqui, a gente vai procurar a alternativa errada. Do mesmo jeito da outra, tá? Ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, salvo por sentença condenatória ou transitada julgada. E aí? Aqui fica meio estranho, né? Vocês acham que mesmo de transitado julgado, a pessoa vai ser submetida à pena de tratamento cruel, desumano ou degradante? Ou melhor, você acha que alguém vai ser submetido à tortura? Vou fazer uma pergunta para vocês. Hoje, no Brasil e no mundo, existe algum país que admite a tortura? Vamos ver se vocês sabem.
Vocês acham que tem algum país hoje que admite a tortura? Eu imagino que não, porque a tortura fere a dignidade humana, certo? Certo. Muitos autores falam que a tortura, gente, é um direito absoluto, tá? Eu não vou lembrar agora como que é o nome do autor, mas eu lembro que ele fez uma palestra na minha faculdade uma vez que ele falava que ele considerava a tortura como um direito absoluto, que não é admitido, tá? Então, tortura, você vê tortura, você já fica ligado, tá? Essa questão aqui, ela deu uma viajada. B, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, certinho. Cuidado com essa segurança pessoal, porque eu já vi questões tentar confundir o aluno e colocar segurança pública. E é pessoal. Tá lá, na DUDH. Não confunda isso. E como a gente vê segurança pública ler muito rápido, a gente acha que tá certo, mas não tá certo, tá? Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido, exilado, também tá lá, tá certinho. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Têm direito à igual proteção da lei, também tá certo. Então, a nossa alternativa incorreta aqui é a letra A. Nem se eu tiver uma sentença condenatória transitada e julgada, eu não admito esses tipos de pena aqui, tá bom? Observem uma coisa, ele não falou de pena de morte. Por quê? Porque existem alguns países que admitem a pena de morte. O nosso país, vou fazer a pergunta, responde sim ou não. No Brasil, admite-se pena de morte? É só sim ou não a resposta. Eu não quero depende, eu não quero porém, eu quero sim ou não. 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 Brasil? Sim. Quando? Caso de guerra declarada. Guerra declarada. Se você falar que não, você está falando que o Brasil não tem hipótese de pena. O Brasil tem hipótese de pena. Isso não é uma regra. Tá? E a pena de morte no Brasil não é um tipo de pena. Olha só o tanto que a minha pergunta mudou agora. Se eu virar para vocês e falar assim, a pena de morte é um tipo de pena no Brasil, a resposta é não. Agora, se eu falar se admite-se pena de morte no Brasil, a resposta é sim. Mas em caso de guerra declarada. Olha só o tanto que é diferente a forma como eu faço a minha pergunta, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Então, a 12 ficou letra A, alternativa incorreta, tá? Eu vou pegar a questão aqui. Olha só. Essa questão aqui é de 2019, tá? Olha só o concurso que o cara foi pegar. Unifil, Prefeitura de Tupanci. Sei nem onde é que é isso, tá? Aí o cara vai vir pegar essa questão. De acordo com o que dispõe a DUDH, na alternativa o quê? Correto. Aí ele coloca aqui, ó, ninguém será submetido à tratura, né, à tortura, nem a alimentos ou tratamentos cruéis ou degradantes, exceto aqueles que não poderiam ser. Essa daqui não é copia e cola, mas a ideia é a mesma. O cara tá querendo saber se existe exceção para esses tipos de pena, para esses tipos de submissão. E ele fez a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui ele colocou o quê? Trânsito em julgado. E aqui ele colocou crimes hediondos. Se você fez a questão, respondeu alternativa, colocou na letra D, que não existe exceção, não existe exceção, acabou. Na hora que você olhar para aquela questão ali, você vai saber. Fala assim, ó, eu resolvi uma questão parecida com isso. Tá? Então, tem que ter muita atenção em relação a isso, gente. Olha aqui, ó, essa questão aqui ele repetiu, a letra B, ó. Mesminha, ó. Até porque isso é letra da lei, gente. Está lá na DUDH, ele copiou e colou. Tá? Aqui também, ó, ele copiou essa parte aqui, ó. Até aqui ele copiou. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Vamos lá. Essa, para mim, foi uma das questões de direitos humanos mais difíceis, tá? Mas eu vou ensinar para vocês um esquema em relação a esse documento, que são as regras mínimas de Mandela. É um documento que cai na prova da PPGO, pelo menos veio previsto no último edital, eu não sei se eles vão manter o edital agora, mas vou ensinar um macetinho para vocês depois, como vocês respondem questão disso aqui, tá? Vamos lá. A respeito das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, regras de Mandela, analise os itens a seguir. Todos os presos devem ser tratados com respeito, devido ao seu valor e dignidade inerentes ao ser humano. Beleza, certinho.
Nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes, e deverá ser protegido de tais atos, não sendo esse justificável em qualquer circunstância. Certíssimo. A segurança dos presos, dos servidores prisionais, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada. Beleza, a questão está certa. Se a questão está certa, você vai excluir essa daqui e essa daqui. Estou ensinando vocês a fazer prova. Na hora da prova, você tem que fazer isso. Por quê? Porque o aluno, ele é cabeção. Aí ele vai lá, ele lê as 4 alternativas, aí o gabarito não tá dando, o gabarito dele. Aí ele fala assim, nossa, o gabarito não tá dando, não, mas, cara, mas será se essa 1 é certa ou não? Aí ele já desmarca o trem que ele marcou certo. O aluno é desse jeito, né? Então, vamos lá. 2. Deverá existir um sistema padronizado de gerenciamento dos registros dos presos em todos os locais de encarceramento. Certíssimo. Tal sistema pode ser um banco de dados ou um livro de registro, com páginas numeradas e assinadas. Deve existir procedimentos que garantam um sistema seguro de trilhas de auditoria e que impeçam o acesso não autorizado ou a modificação de qualquer informação contida no sistema. Essa parte é muito importante. Por quê? Porque são dados sigilosos. Nem todo mundo tem acesso, tá? Devem ser fornecidas instalações adequadas para banho, a fim de que todo preso, essa é boa, hein? Possa tomar banho e assim possa ser exigido na temperatura apropriada ao clima, com a frequência necessária para a higiene geral, de acordo com a estação do ano e a região geográfica. Olha que bonito isso aqui. Mas pelo menos uma vez por semana em clima temperado. Beleza. Aí, vamos lá. Aí aqui no caso, você exclui essa e você fica desse jeito aqui, ó. Certo? A maioria dos alunos aqui que fez essa prova ficou desse jeito aqui. Ou é 3, ou é as 3, ou é as 4. Beleza. O médico... só um comentário em relação a essa alternativa aqui, ó. Existe uma jurisprudência hoje no Brasil que os presídios têm que oferecer banho quente, tá? Responsabilidade do Estado. Não sei se vocês já viram essa jurisprudência. Inclusive, cabe até indenização. Responsabilidade civil do Estado. Mas existe, tá? Eu já vi cair nesse prova. 4. O médico ou, onde aplicável, outros profissionais qualificados de saúde devem ter acesso diário a todos os presos doentes. Aí você fica em dúvida, você fala assim, nossa, o médico vai todo dia no presídio. Gente, isso aqui é regra de Mandela, isso aqui não é a realidade. Só que aí você pensa assim, pô, o cara tá doente. Faz sentido, não faz? Faz sentido. A todos os presos que relatem problemas físicos ou mentais de saúde ou ferimentos e a qualquer preso ao qual lhes chamem a atenção. Ou seja, a pessoa está lá, o médico desconfiou que ela tem algum problema mental, alguma coisa, ele vai lá e atende. Beleza. Acho que até aqui todo mundo ficou, né? Não, realmente está certo. Agora vem essa parte aqui, ó. Todos os exames médicos devem ser conduzidos em total confidencialidade. Muita gente marcou isso aqui como incorreto. Só que, galera, o que vocês têm que entender? Qual que é o macete para vocês responder regras mínimas de Mandela? Gente, regras mínimas de Mandela é uma utopia. É algo muito bonito de se ver, são coisas bonitas, questão de algema, questão de higiene pessoal, de banho para os presos, de médico. É utopia. Você não vai ver nada disso na prática. Muito difícil. É um ou outro que você vai ver na prática. Coisas mais comuns, né? Como, por exemplo, essa daqui que fala do sistema padronizado de gerenciamento dos registros aqui dos presos. Isso aqui, beleza, isso aqui tem mesmo. Mas você acha que tem isso aqui, ó? Instalação adequada para os presos banhar, você acha que tem? Tem nem para dormir, imagina para tomar banho, né? Então, a regra de Mandela, infelizmente, ela é uma utopia hoje no Brasil. Quando você vê essas coisas assim muito bonitas, mesmo que você não concorde, você pode marcar que tá certo. Dificilmente vai estar errado, tá? E realmente, os exames médicos, eles têm essa questão da confidencialidade, tá? Até porque o médico e o paciente têm essa questão de confidencialidade entre os dois. Nem tudo o médico vai falar para o diretor do presídio ou para alguma pessoa ali que esteja superior aos presos. Tem coisas que entre aspas, confidencial entre médico e paciente. Assim é com os presos, assim é com a gente, assim é com os presos também, né? Bom, a regra é essa. Na prática, não funciona muito bem dessa forma, tá? Então, aqui,
Para mim, a questão de direitos humanos mais difícil foi essa. Você precisava de pensar um pouquinho mais, tá? Mas também não foi uma questão impossível. O gabarito aqui são todas corretas, tá? Então, foi uma sacanagem da banca, porque ela colocou essas duas aqui, ela sabia que o cara ia ficar em dúvida na última, por conta desses todos aqui, ó. Você fala assim, nossa, todos está restringindo, né? Tá falando de tudo. Mas é realmente essa daqui que está escrito lá nas regras de Mandela, tá? Aí eu vim aqui e falei para você, e vou mostrar para vocês aqui, a questão, como que a banca criou essa questão. Ela foi pegando várias alternativas de várias bancas e foi criando a questão. Ó, olha o que ela colocou aqui, ó, questão errada. Deverá existir um sistema padronizado de gerenciamento, colocou lá. Aí, indivíduos presos por dívidas, aí ela falou assim, ó, o regime prisional deve acentuar a diferença entre a vida no cárcere, aquela liberdade, beleza. Essa daqui, ó, ele não está falando nada em relação a uma das alternativas que a gente viu ali atrás. Mas percebe que o teor das questões, tanto essa, né, quanto essas daqui, ó, são tudo parecido. A maioria dos teor das questões são tudo parecido, que é a questão da utopia das regras de Mandela. Mas olha aqui, ó. Aqui tem, e aqui também tem, ó. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Gente, resolução de questões é muito importante, mas não é só fazer a questão, tem que corrigir. Por quê? Porque se você corrige, você sabe o porquê que está errado. Você vai lá na letra da lei buscar o motivo do erro daquela questão, daquela alternativa. E você não vai mais errar aquilo. Você pode ter certeza disso. Não vai mais errar. Se vocês pegar essa questão aqui, copiar, é porque eu não fiz isso. Né? Eu quis mostrar só uma para vocês. Se vocês começarem a copiar e colar essas alternativas aqui, ó, e botar no TEC, concurso ou no quê, vocês vão começar a achar um monte de questão que fala isso aqui, ó. Um monte. Pode pesquisar. Eu trouxe só um monte. Por quê? Porque a banca foi lá, ela pegou um trecho de uma questão, pegou de outra, aí ela deu uma misturada. Aí colocou aqui. Foi isso que ela fez. Tá? Então vamos lá. Questão 17. Agora a gente termina as questões de direitos humanos, vamos entrar aí nas questões de direito penal, tá? Fulano e Beltrano, vigilantes penitenciários temporários, realizavam revista pessoal em todos os visitantes do sexo masculino que pretendiam ingressar na penitenciária Coronel Odenir Guimarães. Momento em que, em cumprimento às formalidades legais, onde que é essa daqui, vocês sabem? Vamos ver se vocês sabem. Não? O quê? Como é que é a pergunta? Onde que é essa penitenciária aqui, vocês sabem? Ah, eu já fui lá, fica em Aparecida. Parecido. Quem que vai trabalhar lá? Eu. Vocês. Vocês vão trabalhar lá, vocês têm que profetizar isso. Inclusive, meu irmão trabalha lá, tá? Nessa penitenciária. Momento em que, em cumprimento às formalidades legais, procederam à expensão de Cicrano, o qual portava aproximadamente 800 gramas da substância análoga à maconha. Após ser devidamente cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, Cicrano confessou ser traficante de drogas. Nesse momento, ele ofereceu a quantia de 10 mil para cada vigilante penitenciário, com o intuito de ser liberado. Vamos lá, ele cometeu algum crime aqui? Pergunta que vocês têm que fazer é essa. E isso vocês têm que fazer antes de vocês ler as alternativas. Primeiro, vocês têm que fazer essa análise. Né? O cara cometeu algum crime? Cometeu. Né? Agora vamos perguntar, outra pergunta. Esse crime está consumado ou é tentado? Lembrando que ele ofereceu a quantia. Ele não, os vigilantes não pegaram. Como que é o nome disso? Crime formal ou material? Formal. Crime formal. Ele se consuma independente do que? Do estado natural. Tá? Então, o fato de ele oferecer já é um verbo para corrupção, que é ativa ou passiva? Muita gente olha essa questão, pode isso aqui, ó. Ativa. Vou ensinar um trem para vocês aqui agora. Corrupção ativa, porque é um particular. É um particular que está oferecendo dinheiro para a gente pública, né? Então, vamos lá. Vamos fazer mais pergunta aqui. Se fosse ao contrário,
os vigilantes penitenciários chegassem nele e falassem assim, Cicrano, é o seguinte, se você der 10 mil para nós aqui, 5 mil para cada um, nós libera você. E ele vai dar. Qual o crime que os vigilantes penitenciários cometeram? Corrupção passiva? E quais crimes, ou melhor, qual o crime que o Cicrano cometeu? Passiva. Nenhum, gente. Nenhum. Por que nenhum? Porque dar é crime de corrupção passiva? Ou melhor, ativa? Dar o dinheiro? Não. Não. Não tem esse verbo dar lá, não tem. E isso aí cai em prova demais. É de levar? Presta atenção comigo. O funcionário público que pede o dinheiro, que solicita, ele já cometeu o crime. Certo? Ele solicitou. Mas, se o particular entregar, dar, seja lá o verbo que vocês quiserem usar para isso, ele não comete crime nenhum. Ele não comete crime. Porque os verbos que tem para ele não são os mesmos verbos da corrupção passiva que tem do servidor público. Então, presta atenção nisso, tá? Então, nesse caso aqui, quem praticou o crime foi o particular. Salvação pegou? Ativa, certo? Ativa te lembra o quê? Tem um T aqui no meio. O T vai te lembrar particular. Você nunca mais vai errar isso aqui. Passiva tem T? Não. Passiva tem S. 2 S, ó. 2 S de servidor. Servidor com corrupção passiva. Particular, corrupção ativa. T com T, S com S. Acabou. Você nunca mais vai errar isso aqui. Foi assim que eu decorei. Às vezes você precisa desses bisus, tá? Por quê? Porque isso te confunde na hora da prova. Nervosismo, amigo. Então, aqui no caso, a gente está falando da corrupção ativa, porque foi particular, tá? E um crime de consumação formal. Independente dos vigilantes penitenciários receber esse dinheiro ou não, o crime já se consumou, certo? Independente se eles aceitar ou não, né? Porque aqui fala que ele ofereceu. Então, eles têm essa opção de aceitar ou não. Eles podem prender o cara em flagrante ou eles podem aceitar o dinheiro. A opção é deles, tá? Então, corrupção ativa. Peguei uma questão aqui mais ou menos com a mesma ideia. Ó, presta atenção só. Tomás, 21 anos, no momento em que fazia uso de pino de cocaína, foi abordado por Agostinho, policial militar. Surpreendido e com receio de ser repreendido por seus pais, ofereceu 5 mil reais ao policial. A situação é a mesma. A situação é a mesma. Olha o crime. Tomás praticou o crime de corrupção ativa, ofereceu dinheiro a Agostinho para determiná-la a omitir o retardado ato de ofício, relacionado com o cometimento do crime de posse de drogas para o usuário, uso próprio. A situação é a mesma. E eu posso pegar aqui várias questões de concurso que a situação é a mesma. Sempre, quando trata-se de corrupção passiva e ativa, a ideia é essa. Eles vêm com esses exemplos, fulano ofereceu tanto, aí ele tenta pegar você na pegadinha ali, falando que o funcionário público solicitou o dinheiro e o particular deu, aí ele começa a falar que o funcionário público praticou o crime de corrupção passiva e particular de ativa. Você não vai mais errar essa questão, porque o verbo dar não está lá na corrupção ativa, então você não pode se confundir. Ou ele vem com essa situação aqui, ó. Ou então ele vem falando da questão do crime formal, falando que isso é um crime formal, né? Às vezes ele tenta te confundir, aí ele fala assim, o policial, apesar de ter aceitado o dinheiro, não conseguiu pegar porque a polícia chegou, né? Inventa alguma coisa ali. Fala que o policial aceitou o dinheiro, aceitou a receber a verba, mas não recebeu. Foda-se, o crime está consumado, é um crime formal, tá? A questão do cara receber o dinheiro ou não vai ser só por quanto de pena. Quem vai analisar isso é o juiz, tá? Então, muita atenção em relação a esses dois crimes aí, porque são crimes de suma importância para a prova de vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Lembra, corrupção ativa tem T de particular, corrupção passiva tem S de servidor. Beleza? Não é isso mais. Questão 18. Suponha-se que o vigilante penitenciário temporário fulano apropriou-se da quantia de R$1.000 do preso Beltrano, de que tinha posse em razão de sua função pública, que caracterizou o crime capitulado no 312.
Boa essa questão, hein? Qual que é esse crime aqui, galera? Peculato. 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 Apropriar-se de valor que tem posse em razão do cargo. Peculato. Peculato, apropriação, né? Tem várias espécies de peculato. A direção do estabelecimento penal tomou conhecimento dos fatos e o vigilante penitenciário temporário fulano reparou o dano. Nossa, que pegadinha essa daqui, hein, gente? Pegadinha do caralho. Galera, presta atenção comigo aqui. Muita gente errou essa questão. E se você tiver meio, como é que se diz? Meio robozinho, você realmente vai errar essa questão. Por quê? Porque essa questão tenta te confundir com a hipótese ali da extinção da... Quer ver? Deixa eu ver qual que é o artigo aqui, para você. Isso. Com a hipótese da extinção de punibilidade que tem ali no artigo 312, parágrafo 3º, na verdade, do Código Penal. Então, assim, a questão tentou te confundir, mas presta atenção comigo, gente. A hipótese que vai falar em relação se o cara reparou o dano ou não, antes ou depois da sentença, ela é de peculato culposo. Aqui não falou que ele cometeu um crime de peculato culposo. Aí você fala assim, professora, como que você sabe isso? Quando que a gente tem hipótese de crime culposo? Quais são as 3 lá? O cara tem que ter cometido o crime com o quê? Negligência, imperícia e o que mais? Qual que é a outra? Imprudência. Imprudência. Ele falou que o cara foi imprudente, que o cara foi negligente, que o cara esqueceu, que o cara, sem querer, deixou alguém se apropriar, que ele guardou e esqueceu de trancar e a porta ficou aberta, alguém foi lá e pegou. Ele falou isso? Ele não falou. Então, isso aqui, meu amigo, é peculato doloso. Se a questão não falou, é dolo. A questão falar de culpa, ela tem que falar, tá? Então, aqui, como o peculato foi doloso, mesmo que ele tenha reparado o dano, eu não tenho nenhuma hipótese ali que caiba dentro do artigo 312 do Código Penal. Eu posso ter uma causa de diminuição de pena lá na frente, né? Atenuante, o juiz vai lá e aplica, né, a diminuição de pena que ele achar o quanto necessário. Mas eu não posso falar que isso vai extinguir a punibilidade dele, eu não posso falar que isso vai diminuir a pena, por enquanto não, o juiz que vai analisar ali na frente. Então, a resposta fica a letra A, não tem extinção de punibilidade, e vamos resolver as outras questões e saber por que elas estão incorretas. Ocasionará a extinção da punibilidade se for precedente ao oferecimento da denúncia. Vamos lá. Se fosse peculato culposo, quando que eu tenho a extinção da punibilidade? Antes da sentença Da irrecorrível. sentença irrecorrível. Então, não tem nada a ver de oferecimento de denúncia lá. Tá? Não tem nada a ver. É antes da sentença irrecorrível. Então, aqui, se fosse culposo, estaria errado da mesma forma. Proporcionará a extinção da punibilidade, mesmo que seja subsequente ao oferecimento da denúncia, mas desde que precedente a sentença irrecorrível. Se a questão estivesse falando de peculato culposo, eu poderia falar que era essa. Tá bonito. Por quê? Porque o cara foi lá, né, e reparou o dano dessa sentença irrecorrível. Motivará a aplicação de atenuante de pena sob condição de que seja anterior ao oferecimento da denúncia. Gente, a questão da atenuante de pena não fala dessa questão de ser antes ou depois do oferecimento da denúncia. Por isso que aqui está errado, tá? Ensejará a aplicação de atenuante de pena, apesar que seja posterior ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ó, agora eu vou abrir aqui o Código Penal, vou mostrar uma coisa para vocês. Vou mostrar as atenuantes aqui. Ó. Circunstâncias atenuantes, artigo 65. Aí ele fala, né? Ter o agente, lá no inciso 3º, a linha B. Aí ele fala assim, ó. Procurado, por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Então, a atenuante que tem da reparação do dano é antes do julgamento. Não tem essa questão de oferecimento da denúncia depois ou não. É julgamento. Então, aqui o cara tinha que saber, tá?
Só que aí, olha a dica que eu dou para vocês. Vamos supor que você saiba que a reparação do dano no peculato doloso é uma causa atenuante. Então, no caso, você ficaria em dúvida entre essas duas e a terceira. Vamos colocar assim essa possibilidade. Só que você sabe, tem 100% de certeza, que só há causa de extinção de punibilidade no peculato culposo. Então é óbvio que é a letra A. Olha só o raciocínio que você acabou de fazer. Então, você consegue responder a questão, mesmo ficando em dúvida entre a D e a E. Você fala assim, opa, a questão A para mim parece mais correta. Por quê? Não é peculato doloso. Ou não é peculato culposo, é doloso. Só há extinção de punibilidade no peculato se ele for culposo, se ele for doloso, não há. Então, você responderia a questão, tá? Aqui vai ficar a letra A, e aí vamos para algumas observações em relação ao crime de peculato. Primeiro, crime de peculato doloso pode reparar o dano que não vai ter extinção da punibilidade, seja antes ou depois da sentença recorrível. Se for peculato culposo antes da sentença recorrível, eu tenho a extinção de punibilidade. E se for depois, eu tenho o quê? Diminuição de pena. De quanto? Alguém sabe de quanto? Vamos ver, quem sabe? Vanilla? Metade. 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 Exatamente, metade. Então, antes da sentença, extinção da punibilidade, após a sentença, redução, metade. Tá? Fica ligado em relação a isso. Questão boa essa questão aqui, tá? O cara tinha que fazer um raciocínio jurídico bem legal. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Alguma dúvida em relação a essa hipótese de atenuante, que é a reparação do dano? A questão da extinção da punibilidade no crime de peculato? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. Não? Então vamos prosseguir. Ó, olha só. Aí eu trouxe uma questão para vocês, ó. A respeito do crime de peculato, pode-se afirmar que comete o delito de peculato doloso o carcereiro que se apropria de valores de pessoas presas sob a sua guarda, mesmo tratando-se de bens particulares. É uma questão que é basicamente a mesma ideia dali. Aí ele vem com várias hipóteses, ó. Vamos ver por que essas estão erradas. A reposição do dinheiro apropriado extingue a punibilidade no crime de peculato doloso? Não. Qual que é o peculato? O culposo. E tem que ser antes da sentença irrecorrível. A utilização pelo funcionário de dinheiro de que tinha a posse com a intenção de efetuar reposição descaracteriza o crime de peculato doloso? Não. É peculato uso, né, que eles falam. A consumação desse delito ocorre no momento em que o agente gasta em proveito próprio o dinheiro anteriormente desviado. Mas essa é viajada, né? Peculato é um crime formal. Independente do que o cara vai fazer ou não com aquele dinheiro, ele já se consumou a partir do momento que ele se apropria dele, tá? A reparação do dano antes do trânsito em julgado da sentença não extingue a punibilidade do crime de peculato culposo. E aí, por que essa aqui tá errada? Fala para mim. Vamos ver se vocês estão afiados. Porque faltou o trânsito em julgado? Lembra que a hipótese é antes do quê? A hipótese é o quê? Antes da sentença irrecorrível. Depois vai reduzir da metade, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Questãozinha boa. Então, vocês dão uma revisada depois no artigo 312, fala de peculato. Vira e mexe, isso cai em prova, tá? Tem como? Vamos, 19. O diretor do estabelecimento penal de segurança máxima do estado de Goiás, policial penal Beltrano, consciente de que o privado de liberdade Cicrano, que ostentava bom comportamento carcerário, possuía em cela um aparelho de telefone móvel, o qual era utilizado exclusivamente para se comunicar com seu filho de tenra idade. Você sabe o que significa isso aqui? Tenra? O cara é velho, né? Tipo assim, o cara de idade mais velha. Eu já vi isso daqui em outras questões. Às vezes, quando você não sabe o significado da palavra, a questão ela te quebra, viu?
que se encontrava gravemente enfermo. Deixou de cumprir o seu dever de vedar o acesso ao referido preso ao telefone, por ter ficado sensibilizado com a situação. Diante desse cenário hipotético, é correto afirmar que a conduta do policial penal Beltrano, diretor do estabelecimento penal de segurança máxima do estado de Goiás, e aí? Primeira pergunta, ele cometeu crime? Segunda pergunta, qual o crime? Vamos lá. Quero que vocês conversem. Ele cometeu crime de prevaricação imprópria. Uhum, certo. Porque ai, esqueci a palavra que eu ia usar, mas tem a prevaricação, aí embaixo tem a imprópria que fala exclusivamente dessa questão do telefone. Exatamente. Quando a gente vai estudar lá no direito penal, vocês não estudam lá a questão da especialidade, o princípio da especialidade, por conta disso, né? Eu tenho a prevaricação no artigo 319, eu tenho a prevaricação imprópria no artigo 319-A. E lembrando que o artigo 319-A, ele é especial, por quê? Lá está falando que só comete crime o diretor do presídio ou agente público. É um dos dois, tá? Um dos dois. Crime próprio, tá? E aí, vocês têm que entender a seguinte situação. Toda vez que vocês veem essa situação de policial penal, diretor de presídio, falando de celular, que deixou o preso ficar com celular e bababá, esses trem, cara, prevaricação é própria, tá? Por quê? É um tipo especial de prevaricação. Não é a prevaricação comum. Só que aqui, ela não colocou, né, a prevaricação, colocou prevaricação culposa. O cara poderia até ficar assim, nossa, mas ele ficou com dó do cara, não sei o quê, mas isso não é culpa. Dó não é culpa. Não tem imprudência, negligência infeliz, ele deixou porque ele quis, né? Então, não tinha como ser outra alternativa aqui, a não ser a questão da prevaricação imprópria, tá? Artigo 319-A do Código Penal. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar uma questão aqui para vocês. Ó, o diretor da penitenciária e o agente público, essa questão ainda colocou os dois, que deixa de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, pratica o crime de prevaricação imprópria. A questão é a mesma. A única coisa que mudou é que ele deu um exemplo. Aí ele contou uma história triste, que o pai do cara estava doente, para comover o aluno, né? Falei assim, nossa, eu tô com dó desse diretor, eu acho que foi culposo. Aí o aluno vai lá e marca prevaricação culposa. Mas não. Mesmo contando essa historinha triste, ele vai praticar o crime de prevaricação imprópria, tá? Alguém, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? No caso, prevaricação vem de privar, né? Então, ele está privando a pessoa de... Como seria a palavra correta de usar? Na verdade, entenda a prevaricação como a seguinte forma. Deixar de fazer algo. Certo? Certo. Exemplo, eu sou investigadora de polícia. Eu tenho meu chefe imediato e imediato. Meu chefe imediato, vamos supor que ele presenciou, ficou sabendo de uma situação em que eu, Maris, cometi um crime. Um exemplo. Né? O meu chefe, ele tem a obrigação de tomar as providências cabíveis, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito penal ou civil. Ele tem a obrigação. Quando ele não faz isso, ele está o quê? Prevaricando. Ele deixou de fazer algo. Tá? Quando isso está relacionado ao diretor de presídio ou um agente público e esteja relacionado a celular, rádio ou algum aparelho similar, aí é a prevaricação imprópria. É como se fosse um tipo especial de prevaricação. Mas entenda a prevaricação como esse deixar de fazer algo, né? Essa omissão, entre aspas, né? Aquele negócio de passar a mão na cabeça, né? Ah, não, o servidor, ele fez isso aqui, mas eu vou passar a mão na cabeça dele. Aí você passa a mão na cabeça dele e você responde. Entendeu? Passa a mão na cabeça e você responde. Mais ou menos isso. Conseguiu entender? Positivo. Fechou, então. Alguém mais alguma dúvida? Não? Então, bora para a próxima. Analise a seguinte situação hipotética. O vigilante penitenciário temporário Cicran, que trabalha na casa de prisão provisória do Complexo Prisional Policial Penal Daniela Corvinel, mantém amizade íntima com fulana.
advogada do preso Beltrano, que se encontra custodiado no mencionado estabelecimento penal. Ponto. Cedendo a pedido de fulana, o vigilante penitenciário temporário cicrano retarda ato de ofício com infração de dever funcional, a fim de beneficiar o preso Beltrano. Nesse contexto, é correto afirmar que o vigilante penitenciário temporário cicrano praticou o delito dele. Questão um pouquinho confusa, quando eu li essa questão pela primeira vez, eu até fiquei em dúvida, mas aí depois eu fui ler com calma, realmente corrupção passiva privilegiada e não prevaricação, e aí eu vou explicar para vocês o porquê. Pensa comigo a seguinte situação. Qual que é a principal diferença entre a prevaricação e a corrupção passiva privilegiada? Gente, nada mais, nada menos do que a seguinte situação. Uma, eu vou ceder a um pedido, uma eu estou falando de coisa pessoal e a outra eu estou falando de coisa de terceiro, ou seja, que uma pessoa me pediu. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu esteja preso lá na delegacia. Aí chega um colega meu lá, né? Fala assim, nossa, mas esse cara aí é meu amigo e tal, nossa, podia facilitar a vida dele aí e tal. Aí vamos supor que eu cometa um ato para facilitar a vida desse preso, porque o meu amigo está me pedindo. Vocês entendem que eu vou beneficiar o preso, eu vou atender o pedido do meu amigo, mas eu não tenho nada a ver com o preso? Entende isso? Então, beleza. Isso é corrupção passiva privilegiada. Agora vamos para a prevaricação. Tem um preso na delegacia, o preso é simplesmente minha vizinha. Certo? Olha a minha relação que eu tenho com ela. Aí, independente, gente, se for ela que me pedir, se for uma pessoa, mas a questão vai deixar muito bem claro. Satisfação, interesse pessoal, sentimento pessoal, a questão vai deixar muito bem clara essa questão do pessoal, né? Nossa, a minha vizinha que tá presa, cara, eu não posso deixar isso acontecer. Entende a situação? O preso, lá na primeira situação que eu dei, não tem nada a ver comigo. Só que o cara é meu amigo. Ah, eu vou quebrar esse galho com meu amigo. Beleza? Agora, a minha vizinha não. Eu conheço ela. Certo? Como que vocês vão fazer para vocês nunca mais errar isso? É idiota. Mas a ideia é acertar a questão e ser policial. Prevaricação, pressual, né? É a forma como a minha avó fala pessoal, pressual. Pressual, vem aqui, vamos cantar parabéns. Pronto, prevaricação. Falou de sentimento pessoal, prevaricação. Se não falar nada de pessoal, meu amigo, corrupção passiva privilegiada. Foi assim que eu decorei isso aqui. Prevaricação pessoal, acabou. Nunca mais errei, tá? Inclusive, caiu uma questão igualzinha essa aqui em Minas Gerais. Uma vez eu fiz o concurso, eu errei, eu lembro até hoje. Por isso que eu nunca mais errei uma questão dessa aqui, porque eu errei lá. Polícia penal, na verdade, de Minas. Então, galera, o nosso gabarito aqui é corrupção passiva privilegiada, tá? Aí eu vou mostrar uma questãozinha aqui para vocês. A questão lá de Minas, que eu errei, inclusive. Eu não tenho vergonha de falar que eu errei a questão, não, viu, gente? Eu falo mesmo, não tô nem aí. Quincas é policial penal e amigo de Wanda, advogada do apenado Martim, o qual cumpre pena privativa de liberdade no mesmo estabelecimento penal em que trabalha Quincas. Cedendo a pedido de Wanda, a fim de beneficiar Martim, Quincas pratica indevidamente um ato de ofício. Nesse contexto, é correto afirmar passivo privilegiado. Entende que a situação é a mesma? Ele fala que é amigo de fulano, né? Que vai fazer tal coisa, mas ele não fala do sentimento pessoal. Ele não fala que é para ele, né? Que é para atender o ego dele, mas sim o ego do amigo dele, da amiga dele, ou da advogada que é amiga dele, tá? Então, a diferença entre prevaricação e corrupção passiva privilegiada é essa. Então, não errem mais isso, certo? Vocês conseguiram entender isso aqui? Tem alguma dúvida? Alguém? Não? Então, vamos. Agora vamos passar para a LEP, né? Questõezinhas boas aí, essa de LEP. A execução penal tem por objetivo punir exemplarmente o indivíduo que comete crimes. E aí? Viajou, né, gente?
Impedir a prática de crimes violentos? De maneira indireta poderia até ser, mas não é isso que está na lei, né? Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal? Parece que é essa. Acabar com o tráfico de drogas? Oh, quem me dera, hein? Tantas vezes que eu já aprendi vagabundo por tráfico de drogas e o cara chega aqui primeiro do que eu, o juiz solta ele na audiência de custódia. Valorizar o trabalho dos agentes prisionais. Bacana essa daqui também, hein? Mas não é nenhuma dessas. Todas essas são viajadas. É o que está ali na LEP, né? A execução penal tem como objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Ipsis litera ali da LEP. Vou mostrar para vocês como que isso caiu. Essa prova aqui, ó, olha só. Inclusive, é prova de VPT. Essa daqui. É VPT, não é, Vanilla, essa questão aqui? Eu acho que é de VPT 2016, inclusive. Não, acho que é. Acho que é de VPT. Olha aqui, galera. Execução penal, efetivar a disposição de sentença. Ó. Olha aqui. Mesma coisa. Só mudou a sequência das alternativas, né? Mesma coisa. Tá? Igualzinho. Copiou e colou. Dúvidas em relação a essa questão? Não, né? Questão bem tranquila aqui. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Assinale a alternativa correta. Apenas nos casos de condenado com a idade acima de 65 anos ocorrerá a individualização. Não. Sempre vai ocorrer individualização, em todos os casos. Tá? A individualização da pena é um direito. Direito, inclusive, fundamental, tá? Está ali no artigo 5º. Apenas as mulheres terão as suas penas individualizadas. Não. Negativo. Todos que cometeram crimes hediondos terão suas penas individualizadas. Gente, olha só, presta atenção numa coisa. Essa questão aqui, ela é um pouquinho capciosa. Eu vou deixar essa ser em stand-by, depois nós vamos conversar sobre ela. Somente os condenados com curso superior terão suas penas individualizadas. Não. Todos os condenados, homens e mulheres, terão suas penas individualizadas. O gabarito é esse. Mas aí que tá. Vamos falar da seguinte situação. Essa C aqui, ela tá errada. Beleza. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem comete crime hediondo tem esse direito de individualização da pena? Responde para mim. Não. Não? Sim. Vocês acham que não? Sim. Aí todos têm. Todos são iguais perante a lei. Todos têm. Agora, vamos lá. Todos que cometeram crimes hediondos terão suas penas individualizadas. Gente, olha o tanto que essa questão é estranha, porque toda pessoa que cometeu crime hediondo vai ter a pena individualizada? Vai, ué. Vai. Não vai, não? Vai. Ou vai ter alguém que não vai ter? Todos vão ter. Essa questão aqui, na verdade, você foi pela mais correta. Porque, na minha opinião, a C não está incorreta. Alguém consegue apontar para mim o erro da letra C? Não. Como que eu acho que ele interpretou essa questão? No sentido de, tipo assim, que apenas vai ter direito à individualização os que cometerem crimes hediondos. Ele interpretou isso. Mas para ele interpretar dessa forma, pode falar, Beatriz? Eu acho que foi querendo confundir o candidato em relação à cela individual. Pode ser também. Pode ser. Mas aqui, no caso, ele está querendo dizer que, tipo assim, só vai ter individualização da pena para aqueles que cometerem crimes hediondos. Mas ele não colocou apenas. Então, assim, na verdade, você vai na mais correta. Mas para mim a C não está incorreta, tá? Vai fazer o quê? Essa questão, inclusive, já caiu em concurso, né? Mas meu trabalho aqui é mostrar para vocês o que está certo e o que está errado. Para mim, a C pode falar. Ele tá falando do princípio, né? Não da questão da... Isso, exatamente. Do princípio da individualização da pena.
Aham. Inclusive, vocês sabem que lá na lei dos crimes hediondos tem disposições declaradas inconstitucionais pelo STF, né? Porque lá fala assim, que ele vai ter que cumprir no regime inicialmente fechado, né? Integralmente fechado. Só que vocês sabem que o STF declarou isso inconstitucional, né? Então, o que eu acho que ele quis fazer aqui? Ele quis que a gente fosse na letra da lei. Realmente, se for na letra da lei, a C está errado. Porque lá na lei dos crimes hediondos, fala que ele vai cumprir toda a pena no regime fechado. Mas isso foi declarado inconstitucional pelo STF. Na minha opinião, se ele quisesse dar essa como errada, ele teria que colocar de acordo com previsão expressa da LEP e da lei dos crimes hediondos. Certo? Se ele não me fala isso, para mim ela está certa. Tá? Então, muita atenção em relação ao que está escrito na lei expressamente e ao que é entendimento jurisprudencial. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, ó. Ele cobrou essa questão em 2016, tá? Do mesmo jeito, ó. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Aí ele vem apenas nos casos de condenados, tá vendo? Somente os condenados, curso superior, todos que cometerem crimes, certo? A mesma questão, copiou e colou, tá? Essa questão aqui, gente, ela cabe em recurso, tá? Depois eu fui analisar a prova com calma e eu achei algumas questões que cabem em recurso. Uma delas é essa daqui. Se vocês estiverem precisando de um pontinho aí, depois vocês me falam que eu elaboro um recurso dessa questão aqui para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? O prazo de recurso, eu acho que era só até hoje, 6 horas. Ah, já passou, então, foi mal. Mas assim mesmo, da próxima vez aí que vocês estiverem no perrengue, quiser elaborar, quiser fazer recurso, tal, vocês vêm e falam, senhora, tem nenhuma questãozinha que cabe recurso? Não, faz um recurso aí para mim, que aí eu faço para vocês, tá? Sou muito bom em recurso, eu passei na minha prova da OAB com recurso. Fiz recurso, eu ganhei quase 1 ponto depois da correção da prova. Então, vamos lá. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Então, vamos para a próxima. Ó, questãozinha bem tranquila, né? A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. E essa assistência será material, jurídica, educacional, social, religiosa e saúde. Como que é o nome disso aqui, professora? Não é o tal do Messi Júnior? Tem um tal do Messi Júnior? É isso aqui, ó. Material, educacional, aí ele junta aqui o social, aí, como o Messi é com 2 S, aí bota os 2 S, né? E aí o Júnior, o J de jurídica e o R de religiosa. Aí eu decorava dessa seguinte forma, né? A assistência ao preso é Messi Júnior. Nunca mais eu errava, estranho. Então, se vocês quiserem um esqueminha aí para vocês decorar isso aqui, é o Messi Júnior, tá? Assistência ao preso, Messi Júnior. Então, você não vai esquecer de nenhum, certo? Que letra B, questão bem tranquila, tá? Ela veio também em 2016, tá? É uma questão repetida. Pode ver que ele mudou só a questão das alternativas mesmo, ó. Tá tudo igualzinho. Na verdade, ele trocou, né, a A pela B aí, dependendo do tipo de prova, também deve ter tido essa alteração. Mas é igualzinho aí a prova de PPT 2016. Alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então, vamos para a próxima. Ó. Constitui deveres do condenado. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença? E aí, certo ou errado? Responde para mim. Túlio, fala para mim. Tá certo. Certo, né? Bonitinho. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Tá certo? Certo. Certíssimo. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Certíssimo. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Certíssimo, eles têm que manter as celas limpas, tá? Então, aqui, tudo aqui é dever do condenado, então, todas as alternativas estão corretas. Vamos ver aqui onde essa prova caiu, onde isso aqui caiu.
2016, também na prova de VPT, do mesmo jeito, tá? Da Marisa, assim, foi de outra prova. Foi outra prova? Santa Catarina. Tá. Ah, tá, essa daqui. Ah, agora eu Seju, lembrei. sei lá. Não, eu acho que não, Vanilla, porque a prova de Santa Catarina foi 2019. Eu acho que as próximas questões que é de lá. Porque essa daqui, tá. eu acho que essa daqui é isso mesmo, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, acho que é lá do Goiás, mas acho que é de Goiás. Mas enfim, é igual, a questão é igual. É só isso que vocês têm que pegar. Igualzinho. Não mudou nada, tá? Alguma dúvida em relação a ela? Então vamos passar. Essa é boa, hein? Essa é boa, a questão que foi anulada aí, ó. Vamos lá. Agora ele vai falar dos direitos, né? Falou dos deveres, agora vai falar dos direitos. Vamos lá. Escolher o cardápio da sua alimentação e o vestuário. E aí? O que vocês acham? Tá errado. Escolher. Aí não, né, meu filho? Atribuição de trabalho e sua remuneração? Certo ou errado? Certo. Certo. Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Essa questão aqui, gente, olha só a prova respondendo a própria prova. Essa questão aqui, ela respondia a outra. Olha só. Se você falar para mim que essa daqui tá certa, você tá falando para mim que aquela outra também tá certa, porque o texto é o mesmo. É o mestre Júnior, né? Alimentação suficiente e vestuário, certo? Então, aqui no caso, o gabarito seria B, C e D. Por que a banca anulou? Porque teve uma prova que ela colocou A, B e C, e a escolher a alimentação não é um direito do preso. Então, foi por isso que a banca anulou, tá? Aí, vamos ver como é que essa questão caiu. Ó, 2016, inclusive ela colocou aqui, galera, A, B e C, colocou certinho, olha. Aí ela foi tentar mudar as alternativas, esqueceu de mudar a letra E, e aí acabou se rodando, né? Não saiu nem copiar a questão dela mesmo. Aí teve que anular a questão. Mas igualzinho, ó, tá vendo? Olha lá, escolher o cardápio da sua alimentação e o vestuário. Ipsis liter, copia e cola. Sem novidades. Alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Entenderam por que ela foi anulada? Foi simplesmente porque ele trocou ali, tá? Vamos lá. Ó. Quanto à falta grave que comete o condenado à pena privativa de liberdade, assinar a alternativa o quê, ó? Incorreta. Galera, ele está pedindo, em relação à falta grave, uma alternativa incorreta. Fugir é uma falta grave? Óbvio. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro? Óbvio. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina? Óbvio. Manter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico? Óbvio. Deixar de fazer higiene pessoal e cantar à noite. Gente, essa parte aqui para mim foi ótima. Cantar à noite. O cara que canta à noite, ele está cometendo falta grave. É um absurdo, né? O jeito que o cara coloca isso aqui. Espero que nenhum dos meus alunos tenha errado essa questão, tá? Eu não admito que vocês errem essa questão. Porque cantar à noite, pelo amor de Deus, não fala isso comigo, tá? Então, aqui no caso, a alternativa errada é a letra A, tá? O que vocês têm que entender é que... Deixa eu até ver aqui essa questão. Tá certo. Então, o que vocês têm que entender aqui? Simplesmente marcar o que não é falta grave. Cantar à noite não é falta grave. Então, e o total? Letra A aí é a alternativa. Ó, vamos lá. Onde que caiu? 2016, de novo. Quanto à falta grave, comete condenado a pena privativa de liberdade, assinale incorreto. A mesma coisa, ó. Você fala assim, nossa, professora, a prova foi toda repetida? Foi. Nossa, professora, eu tô me sentindo um burro, que eu não passei, a prova é repetida, já caiu. Não, cara, você tá aqui para isso, tá? Eu não tô mostrando isso aqui para jogar nada na sua cara, não. Eu tô mostrando isso aqui para te mostrar, né? Explicar para você por que vocês revisam por meio de questões. Muita gente, às vezes, me questiona isso, né? Ah, a professora Marisa bota os alunos dela para revisar por meio de questões. É por causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui, tá?
Porque se você revisa isso aqui, se você olhar para essa questão 3, 4 vezes, você nunca mais vai olhar uma questão dessa. Eu tenho certeza. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Bem tranquilo, né? Vamos lá, então. Assinar a alternativa correta de acordo com a lei de execução penal. A monitoração eletrônica somente poderá ser revogada se o acusado ou condenado praticar falta grave. E aí, certo ou errado? Bora, Vanilla. Cadê você? Eu quero você. Bora. Vanilla, Túlio. Quem que tá afiado na LEP aí? Thalita, Marina. Essa aí tá certo. A Bia é boa, viu, na LEP? É? É. Tá certo essa questão, Bia? Ou na verdade tá errada. Por que tá Tá errado? errada. A Bia tá enferrujada. Tá nada. A Bia... Não, tá Tudo não. depende, Eu rapaz. acho Tá que achando o quê? somente. Respeita a Tá história lá da no Bia. fundo do baú, ela tá lembrando. Túlio, por que tá Aham. errada, Bia? Por que tá errada? Fala pra mim. Quero saber. Mata a cobra e mostra o pau. Vai, Lucas. Fala aí, Lucas. Pode Isso falar. vai ficar fato definido como crime? Tá errada porque tá falando que vai remover o interior da residência. E o. Ah, E tô falando da a. B. Foi removido. o Peraí. aparelho. Se for removido, foi falta grave. Fala de novo. Fala. Tá errada porque tá falando que vai ser removido o interior da residência. E quando é removido, comete falta grave. Correto? Não, fala de novo. Deixa eu entender. Tá errada porque é o seguinte. Falando que o aparelho vai ser removido na residência, que for cumprida a prisão domiciliar. Só que quando o aparelho é removido, comete uma falta grave. Não, mas ele não falou de residência aqui na letra A. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: presta atenção comigo. A monitoração eletrônica só pode ser revogada nessa hipótese? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer, gente. Eu descartaria pelo somente. Somente. Não é, tem outras hipóteses. Tá? Não é só essa. É por causa disso que está errada a letra A. Aí, vem a letra B, que foi o que você falou, Lucas. A letra B é a coisa que você falou. O condenado deverá ter cuidado com o equipamento eletrônico de monitoração, que poderá ser removido do interior da residência que for cumprido. Não. É isso aí que você estava falando, né, Lucas? Eu estava perguntando da A e você já estava na B. Isso, mas exatamente. Foi mal. As duas estão erradas. Não, que isso, é assim mesmo. Letra C. A fiscalização da saída temporária no regime semiaberto poderá ser definida por meio de monitoração eletrônica. E aí? Certo ou errado? Eu acho que tá certo. Tá certo. Certo. Certinho, gente. Certinho. Letra C. Letra D. O estabelecimento de monitoração eletrônica será exclusivo para determinação do cumprimento de pena em regime aberto. Gente, se você falar para mim que a D tá certa, você tá falando para mim que a D tá errada. Que a C tá errada. Uma exclui a outra. Porque se ele fala exclusivo, aqui tá falando de aberto, aqui tá falando de semi-aberto. E o regime aberto não deve ter rigor penitenciário, né? E outra, a monitoração eletrônica não é só do regime aberto, pode ser no semi-aberto também. Tá? A violação dos direitos decorrentes da monitoração eletrônica acarretará obrigatoriamente a regressão de regime do apenado? Obrigatoriamente ele vai regredir de regime? Não. Obrigatoriamente, tá? Nem sempre. Então, a nossa gabarito aqui ficou letra C. Gostei dessa questão muito boa. Vamos ver aonde que ela caiu. Ó, eu fiz essa prova, tá? Eu passei nela, passei entre as 100 primeiras, reprovei no TAF, foi minha segunda reprovação no TAF, lá em Santa Catarina. Igualzinho, tá? Do mesmo jeito, ó. Mesmo jeitinho. Mudou ali, né? Só a sequência das questões. Então, copiou e colou ali da banca ali. Acho que chama FEPESE, o nome dessa banca, que foi a que fez a Polícia Penal de Santa Catarina. Inclusive, um amigo meu, ele é policial lá. Dúvidas nessa questão aqui? Não? Então, bora. Questão polêmica, né?
Não, deixa eu ver se é essa que foi polêmica. Essa daqui é polêmica. Essa é polêmica. De acordo com a lei de execução penal, a remissão da pena por trabalho ou estudo. Decora essa parte aqui, decora. De parte do tempo de execução da pena poderá ocorrer no cumprimento de. Vamos lá, gente, vamos dar uma viajada nessa questão aqui. O que vocês têm que entender nessa questão? Tudo isso aqui aconteceu porque o examinador, ele comeu bronha. Eu acho que essa questão vai ser anulada, tá? Mas ela não foi anulada pela FEPES, não sei, né? Não sei qual é o argumento que eles vão usar. Só que vocês têm que entender o seguinte. O cara tá falando de remissão de pena com 2 S's. A banca não teve a capacidade nem de mudar isso aqui, tá? Isso aqui é com C cedilha. Vamos estudar português aí, por favor. A FEPES colocou com 2 S's e a banca aí do VPT foi lá e copiou igualzinho. Não teve nem a capacidade de mudar os erros de português. Olha pra você ver. Banca copia e cola, literalmente. Galera, é o seguinte, se a gente for lá no artigo 126 da LEP, vai falar assim no seu caput, vou ler para vocês. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, aí ele coloca uma vírgula, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Beleza. Só que aí ele vem mais para baixo e ele fala bem assim, ó. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui de liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova. Lá no caput, ele fala, né, que quem está no regime fechado e semiaberto poderá remir para o trabalho ou do estudo, mas ali no parágrafo, deixa eu ver qual que é o parágrafo aqui, 6º, ele fala também do regime aberto. Até porque, gente, vamos conversar? O cara que está no regime aberto, ele não está num regime menos vigoroso? Aí você vai falar para mim que o cara que estuda ou trabalha, mesmo sendo no regime aberto, ele não vai remir a pena dele? Faz sentido, né? Faz sentido. O que a banca deveria ter colocado aqui para essa questão realmente ser o gabarito que ela colocou, que foi ali o 3 e o 4, letra C? Ela teria que colocar assim, ó. De acordo com o caput do artigo 126 da LEP. Aí ela estaria correta. Porque o caput realmente vai falar disso. Só que quando eu falo trabalho ou estudo, quem frequenta curso está estudando. A não ser que você não entenda dessa forma. Eu entendo. Alguém discorda de mim? Pode falar, gente. Eu estou aqui, eu quero ouvir outras opiniões. Porque, na minha opinião, quem estuda, quem está frequentando curso, igual lá no parágrafo 6º, fala assim, ó. Frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional. O cara que vai no curso de educação profissional, ele não está estudando? Sim. Marise, nessa questão aqui, eu acho que se a banca tivesse colocado trabalho e estudo, faria mais sentido. Seria mais sentido. Porque o regime aberto, nesse caso, o trabalho ele é obrigatório, né? Ele não reme mais. Isso. Aí seria. O problema foi o ou. Exatamente. Isso. É o que a Bia falou aí, ó. O trabalho já é obrigação, é um dever, né? Um dever ali dele. Então, o ou viajou. Só que o que ele fez, gente? Ele quis pegar o artigo 126 da LEP, copiar e colar, e botar vocês para responder. Só que se ele quisesse ter feito isso, ele teria que colocar de forma expressa, de acordo com o caput do artigo 126. Aí sim, estaria correto. Mas quando ele coloca dessa forma aqui, ele está falando de acordo com a lei de execução penal. Então, eu tenho que analisar a lei por inteiro, tá? Então, o gabarito aqui deles ficou a letra C, eu discordo. Para mim, teria que ser os 3 aqui, tá? Então, o gabarito para mim seria essa daqui. Mas, vamos seguir esse gabarito deles aí, apesar de eu não concordar. Alguém tem alguma coisa para falar em relação a essa questão? O gabarito não foi a letra B? Ou eu estou errada? Não, foi essa aqui, ó. É 2 e 3, tá? É letra B. Eu que errei aqui na hora de marcar.
Acho que eu peguei um outro tipo de prova, mas é 2 e 3. Regime semiaberto e regime fechado. O aberto não entraria. Na minha opinião, o gabarito seria esse aqui. Tá? Certo? Mas eu vou mudar esse slide aqui. Olha lá, ó. Ela caiu. Peraí, confusa aqui. Então, é regime aberto e semiaberto? Não. Regime semiaberto e regime fechado. De acordo com o cálculo do artigo 106 da lei. Tá? Tá bom. Aí, no caso, fica o gabarito 2 e 3, o gabarito da letra B. Isso. Tá, é isso mesmo que eu confundi. Então, beleza, tá bom. Obrigada. Então, aqui no caso, vai ficar assim, ó. Esse e esse. Então, ele tira o aberto e esse penestivo de direito está viajando. Só que para mim seria os 3. Beleza? Isso aqui foi da mesma prova que eu fiz em 2019. Polícia Penal de Santa Catarina. A mesma questão. Questão 29. A lei de execução penal, para fins de execução penal, considera-se egresso. Questão muito boa, galera. Muito boa mesmo. Galera, para a LEP, quem é egresso? Fala para mim. Fala para mim, Túlio, quem é egresso pela LEP? Questãozinha boa, hein? Essa questão. Vira e mexe, questão de egresso cai em prova. Tem que saber. Gente, nada mais é o que vocês têm que lembrar de egresso. Primeiro, o cara que está liberado condicionalmente durante o período de prova, né? E o cara que foi liberado de forma definitiva, só que aí você conta o prazo de 1 ano da saída do estabelecimento penal. O que você tem que lembrar aqui? 2 coisas. Isso aqui e isso aqui, ó. É isso aí que você tem que lembrar. Por quê? Porque eu já vi banca colocando 2 anos, 3 anos, né? E aí você se confunde. Então você tem que lembrar que é 1 ano. Ou trocar. Isso, ou trocando. Às vezes trocam um pelo outro, né? O liberado definitivo, PAN, durante o período de prova. Então ele está misturando um inciso com o outro, tá? Mas aqui no caso vai ficar 2 e 3, o gabarito. Letra D. As outras realmente estão viajando. O acusado que tiver prisão ilegal relaxada, olha só que viagem que o cara faz aqui. Isso aqui é o cara que realmente não tem nenhuma noção de direito, né? O cara que foi lá, fez a inscrição no concurso, eu vou aqui na sorte, vai que eu passo. Porque não tem como. Então, aqui ficou a letra D, questão 29. Essa questão também caiu na prova da Polícia Penal de Santa Catarina, tá? 2019, do mesmo jeitinho, ó. Mesmo jeitinho, copia e cola, a banca copiou e colou, tá? Nenhuma novidade. De acordo com a lei de execução penal, para ocupar cargo de diretor de estabelecimento penal, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos. Galera, vamos lá. Questão boa. Eu até comentei um pouco, né, com vocês em relação a isso, tá no grupo do simulado. E agora eu vou dar minha opinião em relação a essa questão. Questão muito bem elaborada, tá? O que ele pergunta? Ele pergunta assim, galera, para mim ocupar um cargo de diretor de presídio, o que eu preciso ter? Olha só, presta atenção comigo. É isso que ele fala. De acordo com a LEP, para ocupar o cargo de diretor de estabelecimento penal, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos. Pergunto para vocês. O nível superior em engenharia faz do candidato um diretor de presídio? Não. Não. Então pronto, acabou. Não tem por que você querer brigar comigo em relação a um. Se você falar para mim que a um tá certo, você tá falando para mim que o cara que tem nível superior, ele pode ser diretor de presídio. Não. Por quê? Porque não é apenas nível superior, eu tenho que ter nível superior em algumas áreas específicas. Só isso aí já te quebra. Por quê? Porque ele perguntou assim, ó. Se ele tivesse falado assim, ó, um dos requisitos, o cara falou assim, ó, deverá satisfazer, ou seja, mano, ele tem que ter isso aqui. Né? Ele tem que ter. Então aí você já descarta a um.
Por quê? Porque se ele tiver nível superior, ele não pode ser diretor de presídio. Se não for nas áreas específicas, não pode. Certo? Então, vocês ficam ligados em relação a isso aqui. Aí, vamos lá. 2. Possuir experiência em gestão de administração pública. Essa daqui também muita gente errou, hein? E aí? Existe essa previsão? Gente, olha só o que fala a lei. Não. Atenção. É experiência administrativa na área. Experiência administrativa na área. O que significa isso? Experiência na área administrativa. Gestão pública de administração pública é um tipo de experiência administrativa, mas ela é um tipo. Ela é um tipo. Então, é como se eu estivesse restringindo. Então, peraí. Então, um cara que tem, vamos supor, um curso de rotinas administrativas, ele não pode? Vocês entendem a diferença? Está restringindo aqui. Tá? Experiência administrativa na área. Não é experiência em gestão de administração pública. Tá? Está errado. 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Perfeita. Tá? Possuir mais de 35 anos. Galera, para mim ser diretor de presídio hoje no Brasil, existe algum requisito de idade? Não. Não mesmo. Não mesmo. Não existe, tá? Vamos lá. Quais são os 3 requisitos para ser diretor de presídio no Brasil? Nível superior em direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia ou serviço social. São 5 cursos. Tudo que é social entra. Vai entrar os 2 social, a pedagogia, o direito e a psicologia. É isso que vai entrar. Tá? O principal desses todos que vocês têm que lembrar é o direito. Já viu o direito caindo muito. Tá? Beleza. Possui experiência administrativa na área. Qualquer área administrativa. Qualquer. O cara pode ter um curso, o cara pode ser que ele foi gerente em algum lugar, ele tem uma experiência em relação à gestão ali administrativa, né? 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. É isso que o cara precisa ter, né? Lembrando que ele tem que morar ali nas proximidades do presídio, tá? É um requisito do parágrafo 5 ali. E não tem requisito de idade. Beleza? Isso aí também vira e mexe cai em concurso. Então, aqui no caso, letra C. Tá? Então, assim, por que que a 1 para mim é errada? Porque a questão pergunta, né, que faz a seguinte pergunta: o diretor de presídio deverá satisfazer os seguintes requisitos. Se ele for apenas portador de ensino superior, ele não satisfaz o requisito. Tem que ser naquelas áreas. Por isso que para mim é incorreto. Beleza? Fechou? Então, aqui nosso gabarito fica letra E. Essa questão também caiu na Polícia Penal de Santa Catarina 2019, ó, banca FEPESE, do mesmo jeitinho. Inclusive, ela não foi anulada. Na minha opinião, ela não vai ser anulada, mas pode ser que a banca entenda de uma outra forma, né? Galera, em relação à nossa aulinha de hoje, acho que acabou, né? Acabou. Em relação à nossa aulinha de hoje, alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Já parei aqui vou parar aqui a gravação. E aí vocês podem ficar